Então, boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer à professora Juliana pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre essa temática. Acho que dizia ela que estou um pouco nervoso, nós somos vizinhos, eu sou aqui da saúde coletiva, da graduação, mas nós da área da saúde usualmente ficamos muito mais restritos aos nossos espaços e às vezes nem circulamos tanto nesse espaço aqui da área da saúde. Então essa é a primeira vez que eu estou nesse auditório, né? E que a gente talvez numa roda de conversa ficasse um pouquinho mais à vontade para conversar, né? Que é o que a gente usualmente tem feito na saúde coletiva. Então, estou nervoso um pouco por essa situação e bastante honrado por esse convite de discutir sobre uma temática que tenho feito exercício em sala de aula e exercício profissional, de colocá-la em discussão, em prática, a questão da diversidade, muito mais do que a diversidade enquanto conceito, a questão da interculturalidade, que eu acho que é importante, né? E o convite da professora Juliana foi importante para fazer uma reflexão mais específica para a área da nutrição. Diversidade e nutrição, tem conexões? Que conexões seriam essas? Então, um pouco dessa experiência que eu trago na formação de gênero e diversidade na educação e também junto à coordenação de um coletivo LGBT que existia, né? Esse ano a gente mudou para um fórum LGBT no curso de graduação em saúde coletiva e também em frente a um projeto que o meu colega Wildai Mota vai apresentar um pouco, que nós estamos há 2 anos em exercício junto com o Ministério da Saúde desenvolvendo, sobre a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, que eu venho apresentar um pouquinho dessas reflexões para vocês, de uma maneira bastante dialogada, né? Queria dizer também, e o Yudai também nós sempre pensamos sobre isso, né? Em termos de representatividade. Então, acho que para essa discussão, agradeço pelo convite, mas acho que seriam e teriam pessoas tão importantes, né, que poderiam estar aqui à frente, dialogando inclusive na perspectiva interseccional. Então, reconheço também as minhas limitações e as minhas fragilidades do alto dos meus privilégios que desfruto por estar aqui nesse espaço, né, e coloco isso de uma maneira bastante franca para que a gente possa conversar sobre diversidade, acho que diante do que a gente acumula enquanto privilégios nas nossas caminhadas, né. E trago essa que está lá na entrada do prédio do campus da psicologia, que é uma frase que para mim faz bastante sentido. Alguém colocou lá num espaço de comum, né, um espaço público nosso, o tempo aqui não fez sentido, me fez sentir. Então, acho que discutir sobre diversidade, discutir sobre esses marcadores, que eu vou falar um pouco sobre eles, de gênero, de orientação sexual, de raça-cor, é um pouco de como nós nos colocamos dentro do espaço universitário, como que nós nos sentimos ou não nos sentimos em sala de aula, na prática profissional, no exercício com os colegas, com os professores, porque isso diz respeito a nós mesmos, como que a gente se sente ou não se sente nesses espaços que a gente pertence e que a gente passa. Então, acho que na busca, acho que esse diálogo, um pouco do que a professora Juliana colocava, é de fazer sentido. Como que a gente faz o espaço universitário fazer mais sentido? Como que a gente faz a universidade fazer mais sentido na sociedade? Né? Como que a sociedade reverbera, né? Se implica mais com o espaço universitário, que na avaliação que faço e compartilhado com outras pessoas, como o Mohan, dizem que nós estamos numa crise bastante grande no ensino, na produção científica, no espaço universitário. Então, acho que a gente precisa fazer também esse momento de autocrítica. Por que será que nós estamos bastante em crise nesse espaço, né? A URGS, eu acho que nesse sentido também tem permitido alguns exercícios, né? Nós tivemos uma aula inaugural sobre racismo, né? Diante desse início de semana, que nos coloca também um exercício desse espaço universitário de ser um pouco mais inclusivo e menos estruturante no que tange essas questões de poder que nos recortam no dia a dia. Eu queria falar brevemente sobre 3 reflexões que fiz com essa pergunta que a Juliana nos disparou. Diversidade e nutrição, que conexões? Então, eu queria falar rapidamente sobre uma questão teórica, que eu acho que vocês vão ter a oportunidade de desfrutar ao longo do curso com os colegas docentes, com as colegas, mas que do ponto de vista teórico acho que nos aproxima dessa discussão intercultural, que é a concepção ampliada de saúde. Queria brevemente falar sobre esses marcadores, que até um pedido um acordo que fiz eu e o Dai, sobre passar rapidamente sobre esses marcadores de raça, cor, sexo, gênero e orientação sexual, para também a gente não deixar isso despercebido, né, quando a gente vai discutir essas questões interculturais. E, por último, algumas ideias, algumas possibilidades, algumas questões que eu colocaria para debate de conexões do ponto de vista da nutrição.
Então, acho que esse primeiro ponto talvez seja chovendo molhado para várias e vários de vocês, talvez seja um convite para os estudantes que vão ingressar agora, de pensarem a saúde a partir desse modelo teórico, dessa ideia de que é uma concepção ampliada de saúde e de que marcadores, para além daqueles que eventualmente quando a gente entra no espaço da saúde já tem expectativa, imagina que de fato vão fazer sentido, que são os marcadores que dizem respeito às questões biológicas, né, como idade, sexo, fatores hereditários, estilo de vida, que a gente possa pensar também que o processo de adoecimento tem uma relação com acesso a saneamento, com acesso a uma alimentação transgênica ou não, uma alimentação saudável, a segurança alimentar, né? Com questões de saúde, uma saúde pública, um sistema único de saúde, ter acesso ou não ter acesso, ter um desmonte ou não no sistema único de saúde, por exemplo, isso implica no processo de adoecimento, educação, habitação, emprego, ambiente de trabalho e esses marcadores especificamente que a gente está colocando aqui como marcadores da diversidade. O fato de eu ter uma determinada orientação sexual ou ser recortado no meu corpo por determinada questão de raça-cor implica em muito num processo de adoecimento. E isso tem impacto no cotidiano no mundo do trabalho de nutricionista, por exemplo. De que maneira eu me responsabilizo sobre isso? Eu faço a diferença para diminuir essas assimetrias no meu cotidiano. Acho que é um pouco a concepção ampliada de saúde nos tira, às vezes, daquela fragilidade de nos dizer que a gente está fazendo alguma questão ideológica. A gente está se amparando numa construção científica. Então, essa é um marcador, uma questão teórica importante para a gente dizer que, sim, esses determinantes são importantes para a gente incluir lá no modelo, por exemplo, de análise epidemiológica, que ao final do curso vocês vão poder ter oportunidade de rodar, de passar por isso. Então, desde a questão mais técnica, vocês vão ver que esse modelo teórico ajuda a gente a compreender que, de fato, isso não é só uma fala do ponto de vista ideológico. Não que isso seja demérito também, né? Mas isso é uma outra discussão para um outro espaço, do ponto de vista de filosofia da ciência, e eu trouxe um avanço, eu considero um avanço, na verdade, e tenho utilizado aquele fluxograma mais com a Jurema Werneck. Eu acho que esse fluxograma da Jurema Werneck dá um passo diante daquela construção do modelo teórico dos determinantes, porque posiciona algo que nos outros fluxogramas aparece, mas aparece de uma maneira ainda não pontuada. Então, a gente precisa dizer que... Opa, não vai dar aqui na tela, mas enfim. A gente precisa dizer que para um fluxograma, a gente precisa nomear questões que fazem a diferença no processo de adoecimento. A gente precisa nomear, falar que isso diz respeito a questões de gênero e diz respeito a questões que estão vinculadas à raça, cor, etnia. Então, eu gosto bastante dessa produção da Jurema Werneck, porque avança no sentido de deixar bastante preciso, né, onde é que estão esses determinantes que no final vão ter impacto na questão da equidade em saúde. Então, queria destacar que a gente os alicerces teóricos para a gente fazer essa discussão. E avançar também para um segundo ponto, que é a gente poder ter um pouquinho mais de precisão. Muito obrigado, Juliana. Um pouquinho mais de precisão a respeito desses marcadores. Eles não são sinônimos, tem uma construção histórica, tem uma construção, inclusive, dentro da área da saúde, que é bastante importante para que a gente possa diferenciá-los, né? Isso aqui estava lá no banheiro do IFCH, no campus do Vale. Quando eu fui frequentar o banheiro, estava lá. Homem tem que entender gênero. Achei bastante precisa e fiquei imaginando por que será que alguém teve vontade de colocar de uma maneira tão grande no banheiro masculino essa fala. Acho que isso é também um indicador de que esse assunto ou não é tão abordado, né, ou que existe pressa para abordar esse assunto. Enfim, digo isso porque também voltei de uma situação que aconteceu agora pela manhã, que dizia respeito a essa questão de sexismo, lá no espaço onde eu estava frequentando. Então, isso está no nosso dia a dia. Está no nosso cotidiano, né? Nos espaços que nós frequentamos. Então, acho que para além dessa questão biológica, né, da configuração do sexo, que nos possibilita, né, do ponto de vista cromossômico, né, compreender o que é masculino e feminino e o intersexo, a gente também compreender da importância da discussão de gênero enquanto marcador. Acho que essa construção, para além do biológico, da questão do construto analítico, social, que é a questão de gênero, que vai implicar com a identidade de gênero, oi, Lara, é importante que a gente tenha precisão disso também e faça essa abordagem. Às vezes a gente imagina que estamos trabalhando com dados que dizem respeito a gênero, mas na verdade eles são dados de sexo, por exemplo. Tem uma diferença, uma distância incrível nisso. Sobretudo porque nós, na área da saúde, não coletamos dados referentes a gênero, a identidade de gênero, coletamos muito pouco, né? E isso tem implicações no viver e morrer de várias pessoas que, inclusive, não estão frequentando essas cadeiras, esses espaços, não estão conosco nas reuniões de departamento e em tantos outros lugares, né?
Então, acho que é importante a construção, inclusive, da questão dos direitos humanos, né, dentro dessa discussão das construções de identidades. Identidade de gênero, portanto, pode ser a partir de homem, mulher, de uma discussão de gênero não binária, pode ser, inclusive, performada, pode ser, inclusive, mutável ao longo do tempo. E eu acho que perceber isso dentro do espaço universitário é muito rico, é muito potente, né? Inclusive nós, estudantes, professores, professoras que estamos ingressando aqui, de perceber que ao longo dessa jornada, eventualmente, a gente pode ter essa transitoriedade, essa mudança dentro dessa configuração de identidade de gênero. E temos também, acho que, algumas referências, né? Várias outras, né? A Laerte é uma delas, tem um documentário potente, mas acho que faço também o convite para vocês se perguntarem quem que vocês se recordam, né, que poderiam ser referências ou importantes para poder fazer essa discussão, inclusive estarem nesse espaço, falando um pouquinho sobre isso, com muito mais propriedade do que nós que falamos, acho que às vezes, muito mais do ponto de vista acadêmico, né? Então, destacar a questão de identidade, expressão, performance de gênero. E de orientação sexual, cujo sinônimo não é opção sexual, que a gente às vezes ouve. Orientação sexual também é uma outra questão que diz respeito à construção de afetividade que a gente tem. E não é sinônimo também de identidade de gênero. Então, é uma outra construção, é uma outra questão que está colocada para que nós possamos também abordar no nosso dia a dia. Isso também se desdobra em questões de violência. Nossa, 5 minutos. E a questão, acho que o último marcador que eu também gostaria de destacar, porque esses marcadores se constroem diante de um corpo. Então, a questão, acho que primeira, eu vim de trás para frente para falar sobre o último marcador, mas que eu acho que é o marcador mais importante, que as leituras que tenho feito são os marcadores de onde emergem as nossas discussões, que é a partir da construção de raça, cor, etnia. Então, peço até desculpas, mas organizei isso do ponto de vista didático, mas queria também pontuar na minha fala que esse é o ponto de partida, inclusive para que a gente possa compreender a construção científica que a gente tem hoje, né? Mas essa é uma discussão também que requer muito mais tempo e muito mais propriedade de fala para poder abordar isso. Eu tenho feito um exercício bastante grande para essas discussões e da percepção da interseccionalidade desses marcadores. Porque eles implicam em relações de poder, porque eles implicam em exclusão de espaços, porque eles implicam em racismo, em sexismo, em machismo, em LGBTfobia e tantas outras questões que estão no processo de adoecimento, né? Então, porque tem essa questão de poder e, sobretudo, porque alguns autores e autoras têm nos destacado que a importância de reconhecer esses conceitos é para que a gente possa se implicar, primeiro, numa questão de redistribuição financeira, redistribuição de espaços de poder. E segundo, na questão de reconhecimento social, cultural, na importância cultural que existe de pessoas vinculadas a esses marcadores. Por fim, o Rafael já me ajudou aqui, nos meus 5 minutos finais, eu queria falar de algumas conexões que imaginei possíveis diante dessa discussão de diversidade. Uma delas, acho que é um compromisso para que a gente avance para além dessa perspectiva patológica que é inerente à saúde sobre esses marcadores. Durante algum tempo, eu coloquei ali um recorte de uma revista importante para nós da área da saúde, que é a Revista de Saúde Pública. Durante algum tempo, nós, pessoas homossexuais, éramos considerados pessoas com determinada patologia, com CID, né? Esse aqui é um trecho do professor Rui Laurenti, que estruturou o Sistema de Informações de Mortalidade, o SIM, que é um dos sistemas mais importantes para nós na área da saúde, fazendo uma carta para um editorial dessa revista pedindo para que isso seja retirado do CID. Então, acho que vários pesquisadores, do ponto de vista científico, se implicaram para que pudesse fazer esse reconhecimento para esses marcadores. Então, queria chamar a atenção para que a gente, se tem dificuldade, não deixe de se implicar. Não deixe de se implicar com questões que envolvem raça, cor, etnia, LGBTfobia, sexismo, machismo. Se tem dúvida, se não sabe, comece a fazer. Comece a fazer, porque isso precisa ser feito urgentemente nos nossos espaços. E acho que, do ponto de vista de produção científica, essa abordagem, para além do que vários estudos ainda têm feito, né, em reificar essa perspectiva patológica. E na questão da nutrição, fiz também um exercício de questões mais específicas, mas talvez vocês possam falar de uma maneira muito mais precisa do que esse exercício que fiz. Mas qual seria a interação entre a nutrição e os marcadores de gênero, orientação sexual e raça-cor, né? Coloquei aqui algumas reflexões para as pessoas trans, por exemplo, que passam por processos hormonais. O que será que a nutrição teria a dizer sobre isso ou não teria a dizer sobre isso? A minha formação original é odontologia. Em algumas atividades que a gente tem feito de formação, eu tenho ouvido falar que, por conta do uso hormonal, uma série de efeitos lá na cadeira do dentista tem acontecido, de halitose, de perda dentária.
a gente às vezes nem se atenta, às vezes, numa consulta odontológica, de que isso pode estar vinculado ao uso de hormônios para um processo de vinculação à identidade de gênero. Então, a gente também está empenhado em compreender um pouco disso. Mas o que será que a nutrição poderia ou não dizer a respeito disso, né? O que será que a nutrição poderia dizer, inclusive, a outros corpos, a corpos como os meus, por exemplo, corpos de outras pessoas do ponto de vista cultural, estético, de hábitos alimentares, de demandas específicas que são, inclusive, colocadas do ponto de vista social para o que deve ser um homem gay, por exemplo, no cotidiano de hoje, uma mulher lésbica, do ponto de vista de aceitável socialmente, e no que implica na reorganização da minha dieta, enfim, de tantas outras coisas, fiquei nessa reflexão também. Isso acho que também tem que ser feito em outras perspectivas. A minha colega, tenho mencionado para a Juliana, que a professora Fernanda Bairros poderia falar muito bem sobre isso, porque tem feito vários estudos a respeito disso, né? Inclusive do ponto de vista cultural, que demandas culturais existem em determinadas populações tradicionais que têm sido perdidas ao longo do tempo por conta justamente do racismo, né? Então acho que são implicações, convites, né, para que vocês que estão iniciando a jornada acadêmica possam se envolver. Falo também sobre a questão dos dados. O que a gente tem dito sobre nós na área da saúde e da nutrição, né? Desde a primeira conferência nacional, nós já temos mencionado da importância de a gente coletar dados sobre nós. E se vocês forem observar, por exemplo, os prontuários da nutrição, será que lá tem sexo, identidade de gênero, raça, cor? Se tem, como que isso é preenchido? Eu olho para a pessoa e preencho? Ou a pessoa se auto-identifica? Como que isso tem sido feito do ponto de vista dos profissionais, né? Já estou quase avançando, né, Rafael? Quanto que eu estou aí? Ok. Isso aqui é uma breve descrição dos sistemas de informação que vocês vão ter espaço para compreender ao longo do tempo, do que eles têm coletado de informações. A maioria deles, sexo e raça-cor. A gente tem uma portaria agora que torna obrigatório o registro de raça-cor. O Ministério Público Federal nosso, aqui do Rio Grande do Sul, de uma maneira bastante pioneira, está acionando o Ministério da Saúde para fazer a coleta de identidade de gênero e orientação sexual em todos os instrumentos da área da saúde, né? Mas a gente não tem isso ainda identificado, né? Temos feito também algumas pesquisas, inclusive com o apoio dos colegas que estão aqui, sobre, no sistema de informação, como que a gente completa esse dado. E a gente tem visto que a completude dos dados referente à raça-cor, ela é bastante intensa, não que isso bastante próxima a 100%, não que isso queira dizer que existe qualidade no preenchimento, que de fato ele é respeitado o auto-preenchimento, mas a gente tem isso completo, muito próximo à completude, mas não é a mesma coisa para a identidade de gênero e orientação sexual. Vejam lá que está em torno de 70% a 60%. Então, isso quer dizer o quê? Será desconhecimento? Acho que muita coisa a gente poderia pensar a partir daqui. Mas destacar que a falta de dados para nós, população LGBT, causa invisibilidade e uma inclusão, muitas vezes, ou sobretudo regulada pela heteronormatividade. E isso é bastante problemático. Causa violência, causa adoecimento, causa uma série de questões, né? Causa um afastamento, inclusive, no mundo do trabalho, no convívio, né? Nos espaços de convívio que nós estaríamos. Por final, já se aproximando, acho que do projeto pedagógico, eu vi a professora Juliana circulando aí com o projeto pedagógico de vocês, verificava lá que a questão da discussão da equidade está presente, né? Está lá no quinto princípio do projeto pedagógico da nutrição, uma formação para diversidade e prática como elemento formativo, discutindo transversalmente as questões de gênero, raça e vulnerabilidade social, né? Que eu acho que isso faz parte também de um compromisso ético que nós temos com a formação dos nossos estudantes, das nossas estudantes no nosso cotidiano. Então, felizmente, no projeto pedagógico de vocês está elencado isso, né? Então, acho que os estudantes também podem reverberar, podem cobrar, podem, nos espaços que vocês estarão, perguntar como é que está sendo feita a implementação do quinto princípio. Insistam, né? Valorizem, inclusive, espaços como esse, que discutem sobre questões, para além daquelas que a gente já tem o fetiche de se interessar, do ponto de vista da área da saúde, né? Que nós temos interesse bastante técnico. Trago, por final, um relatório bastante atual, que foi do Comitê Regional da Organização Mundial de Saúde, né, sobre as barreiras enfrentadas pela população LGBT nas Américas, que tem 8 pontos. Então, a ausência de enfoque intersetorial. Acho que esse exercício da saúde coletiva na nutrição é um passo, né, que a gente possa discutir, pelo menos aqui dentro da URGS, enfim. Treinamento insuficiente, falta de mecanismos para avaliar o impacto do treinamento. Acho que o IDAI vai dar pistas disso depois. Pouca representação de pessoas LGBT em cargos-chave. Implementação desigual das leis anti-discriminação, ausência de protocolos, então acho que esse é um convite para vocês da nutrição, protocolos, né? É importante, falta de levantamento de dados, oportunidade de emprego limitada,
e falta de representação em todos os setores relevantes. Então, quando vocês também precisarem de algum instrumento que permita vocês se embasarem do porquê que a gente precisa discutir diversidade, acho que esse relatório também é um outro material potente nesse sentido, né? E encerro esse momento com um outro lambi-lambi lá do Campus do Vale, que vai dizer que nossa neutralidade acadêmica dá resultados. Talvez a gente precise se questionar que resultados são esses, para quem, né? E com esse poema, que é uma autoria coletiva, que diz assim: o futuro é primitivo, é um tempo já antigo. Ontem vi meu filho que não tenho, morreu de velho, de joelhos, nas estatísticas que a sociedade mesquinha lhe jogou, na sarjeta. Ouça, saiba, você não é o que é, e sim o que não é. Você é um, nenhum, 100.000, sem nenhum, só mais um. Um a menos quando nasce, um a menos quando morre. Que é uma discussão, acho que, sobretudo, de vulnerabilidades que perpassa as pessoas trans, né, nesse lugar de fala e representatividade que eu gostaria também de retomar. Por final, acho que o Yudai vai fazer isso, não vou passar por aqui, porque deixo a palhinha para o Yudai, para falar um pouco das atividades de formação que a gente tem tentado desenvolver na discussão de gênero e diversidade, um convite, talvez, para os colegas que estão aqui. Tá bem? Obrigado. A impressão que dá é que está desligado, mas tudo bem. Então, boa tarde a todas, a todos. Então, me chamo Yudai, eu sou enfermeiro de formação, sou servidor da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul e atualmente eu trabalho com a política de saúde LGBT. Então, a ideia para a tarde de hoje é conversar com vocês a partir da política de alimentação e nutrição. Então, trazer um pouco de como a gente pode pensar as questões acerca da diversidade e a relação dela com a política de alimentação e nutrição. E justamente por falar sobre alimentação e nutrição hoje que eu vim com essa camisa toalha de mesa. Não foi coincidência, foi friamente calculado. Mas para a gente começar... Pronto. Então, a ideia é muito mais a gente fazer algumas reflexões, não vim trazer grandes respostas, não. Isso aí é tudo para a gente pensando. Então, vamos pensar. As conexões da nutrição com a diversidade em saúde, no campo das políticas públicas, que é o ponto que eu vou me concentrar mais, estão relacionadas diretamente com a compreensão de alguns conceitos, como transversalidade e equidade. Eu espero que esses conceitos acompanhem vocês durante toda essa jornada, que é a graduação, a pós e a vida de vocês. Então, trouxe 3 conceitos de forma bem sucinta. Então, pensando em políticas públicas, então, a gente vai pensar num conjunto de ações, metas, planos que os governos, seja o federal, os estaduais ou os municipais, elaboram visando bem-estar da sociedade e interesse público. E emergem de um contexto social onde vai ocorrer um jogo de forças envolvendo sociedade civil, grupos econômicos e políticos, né, para a gente ter as nossas políticas públicas de saúde. Um outro ponto que eu quero trazer, para a gente poder começar a nossa conversa, é a questão da transversalidade, que vai propor o quê? Uma ressignificação de uma lógica setorial, que era de caráter vertical e hierarquizada, mas para a gente poder trabalhar isso de uma outra forma. Então, dentro de um contexto das políticas públicas de saúde, a gente vai pensar nessas políticas transversais como aquelas que elas conseguem atravessar por outras políticas. Então, eu posso estar trabalhando com qualquer assunto dentro da área da saúde ou alguma outra área e esta pauta transversal ela tem uma discussão com todas as demais, que é o caso da política de alimentação e nutrição. E à medida que a gente for conversando, a gente vai percebendo cada vez mais a potência que ela tem por ser transversal. Afinal, todas as pessoas, os seres vivos, se alimentam de alguma coisa. Certo? Mais ou menos? Não foi consenso. Tá bom. E a equidade, a gente vai pensar então, a equidade no SUS, ela vai possibilitar o quê? A concretização da justiça a grupos específicos, ao prover serviços adequados para o atendimento de necessidades em saúde, que vão ser diferentes em quantidade e qualidade no contexto de uma realidade social. Então, lembrando que equidade é diferente de igualdade. Então, quando alguém diz, não, mas aqui é um serviço maravilhoso, a gente atende todo mundo igual, me acende uma luz amarela, laranja, vermelha. Por quê? É coerente atendermos pessoas.
por tudo que o Daniel já falou, por tudo que a gente vai ver adiante. Pessoas que têm suas singularidades, que têm suas realidades, a gente dispensar uma atenção igual para todo mundo? Para mim não faz muito sentido. Por isso que a gente trabalha com o conceito da equidade, porque tem pessoas que vão precisar de mais, tem pessoas que vão precisar de menos, tem pessoas que vão precisar de A, tem pessoas que vão precisar de B. E se a gente der A na mesma quantidade para todo mundo, algumas pessoas terão a mais, algumas pessoas terão a menos, algumas pessoas sequer terão alguma coisa. Então, o caráter transversal da política de alimentação e nutrição, associada às políticas de promoção da equidade em saúde, são elementos importantes para que a gente possa compreender essas conexões da nutrição com a diversidade. E aí é que eu trouxe algumas políticas de saúde para a gente ver brevemente. Então, espero que vocês saibam que no decorrer do curso tomem bastante conhecimento com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, desde 99, né, que se tem essa política, que é pensada ali, ó, integra os esforços do Estado brasileiro, que por meio de um conjunto de políticas públicas propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. Então, também me causa muito estranhamento quando alguém se diz contrário aos direitos humanos, porque, gente, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando em o direito à alimentação. Quem é que vai se opor ao direito à alimentação das pessoas? Quem é que vai se opor ao direito à saúde das pessoas? Tá? Então, fica isso para a gente refletir. Então, essa política ela tem um propósito de melhoria das condições da alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante ações de promoção, vigilância, enfim, um conjunto de ações que a gente vai retomar um pouquinho mais adiante. Não se preocupem, não vou ler tudo isso, mas é só para pontuar que no campo das políticas de promoção da equidade, a gente tem bastante coisa até. Embora às vezes pareça que seja insuficiente, mas a saber, hoje lá na secretaria a gente trabalha mais com estas políticas. Então a gente tem a de saúde da população LGBT, dos povos indígenas, com a saúde da população negra, população do campo, águas e florestas, população em situação de rua, população privada de liberdade. Hoje a gente se ocupa mais com estas 6, sabendo que existem outras demandas, tipo os povos ciganos, imigrantes e refugiados. E aí vejam ó, que tem políticas nacionais para todas essas pautas, vejam que tem políticas estaduais para algumas delas, que também aconteceram naquele movimento que eu comentei lá do conceito de políticas públicas. São reivindicações da sociedade civil, num contexto social que é pautado com o poder público, considerando uma série de fatores até que a gente tenha políticas para atender às demandas destas populações. Por quê? Porque muitas vezes o nosso próprio sistema, a própria forma como as coisas se dão, elas acabam gerando desigualdade, acabam gerando iniquidade. E essas políticas vêm justamente para equilibrar essa conta, para promover acesso e garantir o acesso ao direito à saúde, nesse caso, a essas populações. Por isso que a gente tem essas políticas. E para a gente discutir cada uma delas, vai uma tarde inteira tranquilamente, mas eu tenho 15 minutos. Então, a gente vai adiante, vai adiante. Então, pensando nas diretrizes da política de alimentação e nutrição, é esse ponto que eu vou me concentrar mais para a nossa conversa, breve conversa. Então, elas dizem respeito à nossa atuação profissional, tanto na assistência, quanto na gestão e no ensino. Elas possuem um impacto direto na vida das pessoas, mas de forma diversificada, porque somos pessoas diferentes, temos as nossas singularidades. E assim se faz necessário a gente retomar sempre, revisitar o conceito da transversalidade e da equidade. Então, para nos ajudar, busquei lá na página do Ministério da Saúde, na página da Política de Alimentação e Nutrição, as diretrizes que estão nesse esquema. Então, o primeiro passo fica todo concentrado na organização da atenção nutricional. Então, que é quase o carro-chefe. O abre-alas da avenida é esse ponto. E quando a gente vai olhando as diretrizes, a gente consegue perceber que ela tem relação com todas as áreas, com todas as demais políticas de saúde que a gente trabalha no SUS. E aí, à medida que a gente for avançando, a gente vai trazendo e pensando em alguns exemplos, para ilustrando isso. Então, ali, o item 2, promoção da alimentação adequada e saudável. Certo? Eu tenho uma forma de promover uma alimentação adequada e saudável. Se for para pessoas
que vivem no bairro A, dependendo das características econômicas, sociais do bairro A, eu posso lá recomendar, ai, coma queijo brie, coma pão 59 grãos. Dependendo da região, da comunidade onde eu estiver inserido ou inserida, a gente tem que entender o contexto das pessoas que estão ali conosco, que vão receber o nosso cuidado. A promoção da alimentação adequada e saudável, dependendo, se for numa comunidade indígena, a gente também tem que levar em consideração aspectos culturais. Se for uma outra comunidade tradicional, a gente também tem que levar em consideração o que para aquela comunidade é uma alimentação saudável. Então, a gente precisa ter... Nossa, já 5 minutos? Que rápido. Não, mas tem que me dar mais tempo, porque teve problema técnico, Rafael. Teve problema técnico. Então, esse é um segundo ponto. Faz sentido para vocês isso? Não está muito no mundo da imaginação? Então, vamos passar para o próximo ponto. Quando a gente vai pensar em vigilância alimentar e nutricional. Então, é lá que vai ter a parte dos parâmetros antropométricos, avaliação do estado nutricional, certo? Aí, na discussão, que a professora Raquel esteve conosco, quando a gente promoveu um fórum de saúde LGBT, pautando alimentação e nutrição, veio essa discussão. Bom, se a gente pensa em parâmetros nutricionais, são construídos com base em qual padrão? Um padrão de um corpo masculino cisgênero, num padrão feminino cisgênero. Onde que ficam as pessoas trans nessa equação? Quais são os parâmetros que a gente tem que usar? Quais são os parâmetros que são usados hoje? Se pensou nesses parâmetros? Ou a constituição destes corpos, que muitas vezes usam de hormonização, que tem efeitos no organismo, às vezes a redistribuição da gordura, da massa corporal, enfim. A gente consegue usar 100% tal qual os padrões estipulados hoje? Lá nas curvas de IMC se aplica? Então, fica aí para a gente pensar nesse exemplo. Quando a gente fala, então, no item 4, ali, gestão das ações de alimentação e nutrição, é esse trabalho, então, no campo. Isso a gente trabalha bastante, que é como a gente faz para implementar esta política nos municípios, nos estados, para que ela chegue até os serviços de saúde, como é que a gente faz para que ela chegue nos espaços de formação. No item 5, participação e controle social, assim como em todas as políticas públicas, na própria Constituição do SUS, isto é algo muito importante. Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas este ano, das conferências municipais de saúde, da Conferência Estadual de Saúde, da Conferência Nacional de Saúde. Alguém já participou de alguma pré-conferência? Vocês sabem que o que vai ser demandado para os municípios, Estado e para a União vem dessas conferências, e aí depois é compromisso dos entes federados executar o que emerge do controle social e da sociedade civil? Então, se vocês querem mais espaço para atuação de profissional, nutricionista, ou que se a gente cumpra o que está nessa política, ou que seja, precisa de financiamento, precisa repensar processo de trabalho, é nesse espaço que a gente tem que estar pautando isso, gente. Tem outros? Tem, mas esse é o momento. Quando a gente vai pensar, então, no item 6, qualificação da força de trabalho, esse é um dos espaços, quando a gente começa a trabalhar essas discussões já na academia, porque muitas vezes, dependendo do local, contexto, ano, grade curricular, às vezes essa discussão ela não aparece. E não digo isso só da nutrição, eu na enfermagem também, muito pouco, outros cursos. E aí somos nós que estaremos lá nos serviços de saúde atendendo a população. E a gente precisa ter isso bem fresco na nossa mente e na nossa prática, para a gente poder prestar uma assistência com qualidade às pessoas. Ali o item 7, aí fica um convite para todo mundo. Pesquisa, inovação, conhecimento em alimentação e nutrição. Então, quando o Daniel faz essas provocações, quando eu trago estes elementos, e a gente fica pensando na nossa atuação, a gente fica pensando na nossa prática, no caso de vocês, enquanto profissionais da nutrição, mas tal coisa a gente ainda não pesquisou, tal coisa a gente ainda não tem publicação suficiente.
Então, aproveitem que esse espaço é justamente para isso, para a gente poder fazer essas construções. Usem da universidade. E ali a parte de controle e regulação dos alimentos. Né? Para que as pessoas tenham acesso a um alimento com qualidade, para que as pessoas tenham acesso à alimentação. Uma coisa que eu gosto muito de trazer é a questão da própria segurança alimentar, quando a gente vai pensar em 2 pontos, no de acesso à alimentação e no ponto de qualidade dessa alimentação. Então, a gente está vivendo aí um momento onde estão se liberando dezenas de agrotóxicos por semana. Que impacto isso vai ter na vida das pessoas que consomem aquele alimento, que produzem aquele alimento? Então isso tem relação direta com, por exemplo, a política de saúde da população do campo, florestas e águas. Trabalha no campo, mais agrotóxicos. Qual é a qualidade de vida dessas pessoas e qual a qualidade desse alimento que é produzido? Das águas. A gente vai pensar população ribeirinha, marisqueiros, pescadores e pescadoras. E os mares, rios cheios de plásticos, cheios de resíduos. Interfere na saúde dessas pessoas, interfere também no alimento que vem dessas fontes. Então, vejam como tem muitas coisas a gente pensar. Questão de acesso, quantas pessoas sequer têm acesso a uma alimentação? Ou a uma alimentação de qualidade? Vamos pensar, qual a qualidade do alimento que muitas vezes uma pessoa em situação de rua tem acesso? Consegue suprir todos os nutrientes que precisa para uma refeição? Ou para uma dieta equilibrada? Como é que a gente pensa isso? A gente pensa isso. Não precisa responder, gente. Pode ir pensando, pode ir pensando. Ou então, quando se trabalha com a questão de... gente, me fugiu a palavra. Vamos lá. Por exemplo, desnutrição, subnutrição, obesidade, que tem relação à alimentação. A gente também precisa pensar em vários contextos. Como que se dá o acesso à qualidade de alimentação de alguém privado de liberdade, de alguém que não está privado de liberdade? Sabendo que, às vezes, por uma própria organização interna dentro de uma penitenciária, talvez algumas pessoas não vão ter acesso à mesma alimentação que outras. Seja por facção, seja por regramento da penitenciária, enfim, a gente sabe que algumas coisas acontecem. Ou a gente vai somar fatores. Então, pensa, uma pessoa privada de liberdade com tuberculose, porque os índices de tuberculose nas pessoas privadas de liberdade ou em situação de rua são bem altos. Qual a importância de uma alimentação na vida dessas pessoas? Por isso que a gente precisa falar na equidade, por isso que a gente também precisa falar na transversalidade, que só nesse exemplo, que seja uma pessoa privada de liberdade, como eu comentei, tem uma política de saúde para pessoas privadas de liberdade. Com tuberculose, tem o Programa Estadual de Enfrentamento à Tuberculose. Tem a política de alimentação e nutrição. Tem também, se for alguém LGBT que está lá privado de liberdade, também tem a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Conseguem ver como a gente não consegue avançar se a gente não trabalhar de forma transversal? Ou se cada um faz a sua parte, a gente não consegue dar a integralidade do cuidado, porque ele está todo segmentado? Então, esse é o meu convite para a gente ir refletindo. O Daniel falou dos cursos e tal. Vou pegar lá o item 7 lá da pesquisa e inovação. Então, a gente tem procurado trabalhar com cursos, formações para profissionais da saúde. A gente foca mais na questão da saúde LGBT, mas aproveita justamente para trazer essas outras interlocuções para cá, para a gente poder fazer essas costuras de forma transversal, porque as pessoas não são só pedaços que se somam lá adiante. Tá? Acho que meu tempo acabou. Temos referências. E era isso, gente. Obrigado. É interessante porque ontem a gente estava conversando, eu e a Rafa, sobre diferentes temas, exatamente sobre isso. E eu acho que a gente tem duas frentes aqui. O currículo novo, eu realmente acho que ele ajuda muito nessa questão. Desde o início, por exemplo, a gente vê diferentes temáticas, porque eu acho que um desafio para a gente no curso
mudou um pouco o currículo, mas acho que ainda continua um pouco isso, que é a gente começa e a gente está tendo tanta matéria que a gente vê assim, onde é que isso tudo se encaixa, né? E ao longo do curso que isso vai fazendo um pouco mais sentido. Tipo, eu lembro no primeiro semestre que eu estava assim, tá, o que exatamente é ser nutricionista, né? Porque é tanta coisa que a gente está vendo que até a nossa identidade é um pouco difícil da gente se definir, ou não sei nem se é bom se definir, mas enfim. E como também é importante, né? Aí eu acho que tem, como eu falei, tem dois lados. Tem a parte do currículo, que às vezes a gente cobra tanto dele, mas também tem a parte dos alunos, né? A gente tem, por exemplo, um centro acadêmico, a gente tem uma representação discente, a gente tem um espaço aqui que ele pode ser usado, como esse a gente está fazendo agora, esse espaço, como é legal, como a gente sair um pouco do formato, talvez, de sala de aula, né? E discutir uma coisa e ver toda eu acho que toda a amplitude da nutrição eu acho que é isso que eu gosto mais no nosso curso, que a gente está na clínica, mas está na saúde coletiva e a gente está na alimentação coletiva e quando a gente consegue integrar tudo isso é incrível e é um exercício que eu acho que tem que ser feito desde o início, sabe? E de novo tanto dos professores quanto da gente, sabe? Foi muito interessante porque tu citaste sobre as penitenciárias e eu mostrei para a Rafa uma reportagem sobre os LGBTs presos e a saúde deles, que eles não, devido a facções, eles não podem nem usar os mesmos utensílios que os outros detentos. E aí fala sobre várias coisas assim que acontecem e a gente pensa que não, a nutrição não está relacionada. Como não está relacionado? O modo de alimentar e a saúde daquelas pessoas não está relacionado, né? Então, eu acho que essas reflexões são muito importantes e que, de novo, quanto mais a gente usar o espaço da faculdade para a gente formar a gente ter uma formação como cidadão é muito importante também. Eu sei que às vezes é um desafio, porque a gente está tão preocupado, por exemplo, até talvez na disciplina de saúde coletiva, a gente está preocupado em quando é que é a prova e o trabalho que eu tenho que fazer, e a gente vive tão no automático, né? Então, acho que o meu maior convite, a nossa maior reflexão é exatamente isso, da gente, quando a gente tiver essas reflexões, passar e ampliar ela, reverberar no curso, porque isso que está acontecendo aqui é fundamental, né? E eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação de vulnerabilidade ou de medo ou de eu até tirei uma foto do slide, tá? Eu quero viver sem medo, né? E como é importante, eu acho que e de novo trazer essas reflexões são bem importantes. Então eu vou passar agora a palavra para a Rafa. Bom dia, sou a Rafaela. Eu gostaria muito de agradecer por estar aqui. Assim, eu também gostaria de agradecer. Já passou a vez, é a minha vez agora. Eu gostaria muito de retomar a fala do Yudai, que ele trouxe sobre o quanto é difícil a gente conseguir integralizar todos esses conceitos, que na nutrição a gente costuma ver patologia, fulano tem diabetes, então vamos tratar de diabetes, mas a gente não vê o contexto social em que aquela pessoa está inserida, que dificuldades que ela tem de ter acesso à alimentação, por exemplo, como vai ser para a família dela lidar com a alimentação, eles vão ser inclusos, vai ter que ter uma alimentação separada, outras questões que o Daniel trouxe dos indicadores, do quanto é difícil a gente ter dados, principalmente sobre a população LGBT, que as pessoas elas se sentem pouco acolhidas no sistema de saúde para se falar. Por exemplo, eu sou uma mulher lésbica e eu não me sinto à vontade de ir na UBS da minha casa porque simplesmente não me dão bola. Chegam lá, já vão passando, é isso que tem que fazer e aquilo não é a minha demanda. Então, o quanto é difícil a gente conseguir integralizar todos esses cuidados numa consulta de meia hora, por exemplo. Então, eu queria largar essa discussão. Sim, falem também. Que o quanto é difícil a gente conseguir se colocar no lugar das pessoas e atender todas as suas demandas, porque é realmente muito difícil. A nossa formação, 4 anos e meio, passa voando. E como o Claudio trouxe... 4 anos e meio? É só isso. E como ele trouxe, que a gente está sempre preocupado com prova, com trabalho, com apresentação, e a gente não tem esse espaço, como a gente está tendo hoje, muitas vezes, de conseguir discutir e integralizar esses assuntos e colocar em pauta coisas que são tão importantes quanto toda essa parte clínica e social, enfim. E até na própria... Por exemplo, quando vocês mostraram que a gente precisa identificar o gênero ou a raça, eu tenho uma dificuldade muito, muito absurda de identificar a minha raça, por exemplo. Eu geralmente coloco não definido, porque eu não sei
o que colocar, tipo, eu sou branco, eu sou parte negra, eu sou o quê aqui? Então, e acho que às vezes sou lindo, e às vezes aqui, não, e acho que a dificuldade é que a gente também no Brasil a gente tem muito essa dificuldade, talvez porque a gente é acostumado a acreditar que a gente não tem segregação racial, a gente é acostumado a acreditar que aqui está tudo bem, que aqui é um país, tipo, tá tudo ótimo. E eu acho que nos últimos anos cada vez mais a gente tem visto que não é exatamente assim, né? E quanto é necessário também a gente começar a refletir como brasileiro sobre isso, né? Como população, o que nós somos e o que a gente quer ser também, né? O que a gente pretende com isso. Então é bem isso quando a Rafa fala, eu não vou na minha UBS. Bom, ontem mesmo eu estava no Uber e a motorista falando assim para mim, não, porque ironicamente eu estava falando de gaúchos e que ela não gosta de gaúcho, ela é gaúcha. E aí ela estava dizendo que ela tem amigos em São Paulo que são gays e tal, mas que ela acha que não tem que beijar na frente dos outros. Aí eu fico pensando, peraí, o que isso quer dizer exatamente? E eu pensando, meu Deus, eu estou pagando para ela. Tá. Não, mas vocês entendem isso? Então, assim, e a gente não... Talvez passa desapercebido isso no dia a dia. E passa. O quanto também a gente está vulnerável. E olha que eu me sinto numa situação de privilégio absurda, assim. E quando, por exemplo, quando eu até mandei para a professora Raquel a reportagem da penitenciária, que me impactou muito, que eu penso, nossa, tem tanta coisa que eu não estou nem abrindo meus olhos para isso. É como se a gente estivesse, na verdade, abrindo os olhos pela primeira vez, sabe? E eu acho que esse exercício também é importante, a gente se permitir, talvez, desarmar de todos os nossos conceitos e talvez ver o outro, de novo, o integral do outro, né? E não pelo que a gente acha, sim pelo que ele está ali para mostrar que é dele, o que pode ser importante para ele ou não. Porque quando a gente olha e diz que saiu do DSM que homossexualidade não não é mais doença, e a gente está em 2019 e um LGBT não pode nem tomar o mesmo copo que um outro preso, porque senão ele pode ser morto. Então, tipo, será que isso está no texto, mas e na sociedade, tá? E qual é o nosso papel nisso? Quando a gente vai atender alguém, ou então quando a gente vai estar numa política pública, ou então quando a gente talvez da nutrição coletiva e a gente está num ambiente em que isso é realidade. O que a gente vai fazer em relação a isso? A gente vai ser técnico e dizer, vamos lá calcular o que tem que ser feito e deu, ou a gente vai querer mudar isso? Eu acho que numa federal a gente tem essa quase que obrigação, na verdade. Eu odeio dizer isso. Olha, não odeio tanto, porque eu amo hambúrgueres, mas eu digo assim, a gente na URGS, a gente tem, não talvez, mas uma obrigação social, porque a gente está sendo, querendo ou não, financiado pelo governo. Para quê? E para quem? Né? Então, também isso é importante a gente ver e refletir. Acho que eu já estou falando até demais, então eu vou passar a palavra. Não, eu queria perguntar se, de repente, os professores que trabalham, se a Raquel, a Andréia, querem falar alguma coisa. De repente, passa. Eu não sei, eu primeiro queria dizer que eu adorei ver vocês aí na frente, né, os alunos, assim, acho que mudar um pouco essa lógica que a gente tem, né, de só os professores estarem nesse papel, acho que a gente escuta pouco vocês e o pouco que vocês têm a dizer, assim, e ainda mais em espaços formais, né, assim como esse, assim, então queria agradecer os colegas da Secretaria e da Saúde Coletiva, acho que as falas são super importantes, adorei tua análise da política de alimentação e nutrição, falei para a Vera, nossa, dá para fazer um artigo disso, assim, né, que olhar ali as diretrizes e pensar a partir das outras políticas e como é que essas questões podem ser transversais, assim, né. Mas eu fiquei pensando em duas coisas, primeiro, que eu sempre faço um paralelo entre a formação com a forma como a gente é formado aqui dentro, como a forma como a gente vai cuidar das pessoas quando a gente sai daqui, né? Então, assim, a necessidade da gente discutir esses temas, para além, eu acho, do currículo, porque eu acho que no currículo a gente está conseguindo dar conta de algumas coisas, talvez eu me dei conta que não sei se a gente está falando de todas as políticas aí que tu apresentou, e acho que a gente está conseguindo trazer essa discussão, assim, mas trazer uma discussão realmente mais contextual, assim, de como que essas pessoas, né, negros, LGBTs, mulheres, elas estão se sentindo no curso e estão sendo acolhidas nas suas demandas dentro do curso, dentro da universidade, porque aí sim a gente vai poder ter uma educação empática que vai
formar sujeitos que, quando saírem daqui, vão conseguir ter esse olhar, assim, né? Porque senão fica muito do do ponto de vista teórico, assim. A gente tem e isso está importante. Está importante como, né? Como é que a gente coloca isso na prática? E aí eu fiquei pensando um pouco nisso e na importância. Queria parabenizar a Congrade, a Juliana, né, por trazer esse tema, que eu acho que é um tema importante para a gente discutir e poder escutar vocês, assim, deu. Eu cheguei atrasada no evento. Eu tinha que dar almoço para o filho e almoçar. E eu pensei, eu quase pulei o almoço. Depois eu pensei, não, mas é um evento da nutrição, elas não vão, elas não vão me deixar. Eu conheço bem o trabalho do Daniel, que é sempre um prazer escutar. E eu queria dizer que eu estou começando agora a trabalhar com o pessoal da nutrição na disciplina de sociologia de uma maneira diferente, talvez, do que era antes o curso, porque a gente conseguiu ampliar os créditos. E acho que isso que a Raquel coloca, de a gente tentar mostrar discussões, o quanto elas são atravessadas umas pelas outras, é sempre muito difícil, né? Porque, assim, no final das contas, a forma com que o currículo da universidade está estruturado e que nós também aprendemos tem a disciplina disso, tem a disciplina daquilo, né? Então, a gente vê a biologia, depois a gente vê a química, depois a gente vê... E quando é que a gente junta tudo isso? É muito difícil, né? Então, acho que é um papel nosso, assim, é um desafio que vocês nos colocam da gente começar a tentar fomentar isso e talvez fomentar espaços onde essa discussão seja possível para além da sala de aula. E cada vez mais escutar os alunos é sempre muito importante. Parabéns pelo evento. Eu perguntei qual é a experiência de vocês em relação aos campos de estágio na graduação, para a gente ver como, quando e em que momento se consegue enganchar isso. Eu estou fazendo estágio na área clínica agora e eu estou trabalhando na urologia. E até semana passada, coincidentemente, eu atendi um homem trans. E, assim, achei estranho, assim, porque quando eu cheguei, eu estava lendo o prontuário e ainda estava com o nome feminino. E aí eu fui li todo o prontuário, tudo se dirigindo a uma mulher, tratando a paciente adormecida, paciente, não sei o quê. Aí eu cheguei lá e era um homem. E era um homem trans. E era um homem. E estava sendo toda a internação tratada como uma mulher. Sendo que ele se identificava como homem e, assim, tinha nome social. Nenhum momento foi respeitado, assim. E eu penso, tipo, a pessoa está ali, ele está se identificando como homem, né, a pessoa, no caso. E isso não está sendo respeitado, tipo, num momento de extrema vulnerabilidade. Imagina num momento que nem está tão... digamos, já vive numa situação de vulnerabilidade, ele está ainda mais vulnerável. Então, assim, isso foi uma situação que eu vivi, assim, por mera coincidência. Então, tipo... Mas isso até colocar, né, sou lá do hospital. Isso, recentemente, agora, sei lá, me ajudem aí as gurias, as profs. Há uns 6 meses foi instituído o nome social. Então, provavelmente, não tinham ainda avaliado, trocado ou feito a primeira anamnese. Mas isso vocês também têm que cobrar. Então, é claro que a gente tem que trabalhar isso com vocês para que vocês saibam que isso, o hospital está tentando se adequar. Já existe o espaço, né, para algumas situações, mas isso a gente pode até discutir no internato da clínica para ver como a gente pode melhorar e trabalhar. Se mexer, fala. Bom, meu nome é Karen, eu sou nutricionista formada aqui pela URGS, só que eu sou da turma pré-mudança de currículo. Agora eu estou fazendo residência em saúde coletiva aqui na URGS também. Até tive muitas aulas com o Daniel, eu já fiz o curso dos promotores da população LGBT que o Yudai fez. Então eu fico muito, muito feliz de ver que o curso mudou muito
várias coisas, principalmente só de estar falando de diversidade, porque eu me formei em 2016. Então, até lá, assim, essa discussão nunca existiu dentro do curso. A gente era muito voltado para a clínica, até era uma crítica minha a respeito do curso. A gente tinha pouca coisa de saúde coletiva, a gente tinha pouca coisa da parte mais social. E ver essa aula inaugural justamente desse tema de diversidade, eu fico muito feliz que conseguimos mudar aos pouquinhos, mas mudamos o curso, porque isso é extremamente importante. Que na residência, no primeiro ano, a gente trabalha numa unidade de saúde, então a gente trabalha ali na atenção básica, na ponta, justamente isso que vocês estavam falando, lidando com a realidade da vulnerabilidade de usuários que muitas vezes não têm outro atendimento, então enfim, a gente tem que ter preparação para isso. E, sinceramente, antes eu não me sentia tão preparada, mas agora eu vejo que realmente o curso está mudando e vocês vão ter essa preparação muito maior. Só por estarem discutindo os determinantes sociais, isso já é extremamente importante. Era isso que eu queria falar. E parabéns, porque as falas de vocês são maravilhosas. É, na real, mais uma dúvida, assim. Tipo, tu falou que a segmentação fica difícil atender essa população pela segmentação. Tu acha que concentrar esses poderes, assim, as políticas públicas, pode ajudar a ajudar as pessoas? Tá, então, pegando esse gancho. Às vezes, como que a gente vê muitas situações? Bom, eu sou profissional da nutrição, vou dar o meu olhar, minha contribuição enquanto profissional da nutrição. Eu, enquanto enfermeiro, vou olhar, dar o meu olhar, minha contribuição enquanto enfermeiro. Daniel, enquanto dentista, vai olhar, dar a contribuição enquanto dentista. Às vezes é meio difícil concatenar tudo, porque é uma pessoa só. Às vezes a dificuldade dela em acesso à alimentação é por uma questão da dentição que não está boa. Ou de deglutição, que daí eu posso ter algum cuidado de enfermagem que possa contribuir. Como é que a gente trabalha de uma forma, às vezes, mais integral e transversal? É interagindo com os nossos colegas, com os nossos pares, gente. Hoje, olha, eu, enquanto enfermeiro, muitas coisas do curso de graduação da nutrição não passaram nem perto da minha formação, mas hoje eu fui convidado para estar aqui com vocês falando sobre a política de alimentação e nutrição. Nossa, mas como é que eu cheguei nesse ponto? Gente, às vezes é assim, ó, eu saio lá da sala onde eu trabalho, vou lá com a minha colega que trabalha com a política de alimentação e nutrição, a gente conversa, a gente troca uma ideia, inclusive a colega da política de nutrição foi da prof. Juliana, mandou beijos, mandou abraços, e a gente vai lá, troca uma ideia, a gente conversa, vê como é que essas coisas elas casam. E aí, estou aqui hoje, enquanto, mesmo sendo enfermeiro, falando com vocês que estudam nutrição. E às vezes lá na nossa assistência, lá na nossa prática profissional, a gente vai ter na nossa equipe, vai ter a colega enfermeira, vai ter colega dentista, mas às vezes a gente tem a dificuldade, por N razões, por rotina, por volume de trabalho, não gostar do colega, acontece, gente, isso acontece. De não poder fazer essas trocas, essas interações que vão enriquecer o nosso cuidado. E a gente não consegue esgotar isso tudo na graduação, nem na pós-graduação. Por quê? Porque isso é um processo contínuo. É contínuo, a gente está sempre em contato com pessoas de realidades diferentes. E quanto mais a gente tiver apoio de outras pessoas, a gente vai acrescentando esse olhar para o nosso cuidado. Então, eu interajo bastante lá com a Maísa. Então, hoje eu já consigo trazer algumas discussões que são relacionadas à nutrição, à alimentação e nutrição, mesmo não sendo a minha formação de núcleo. Mas é que isso é uma construção que vai acontecendo. Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta ou se eu te enrolei demais. Né? Mas E tem também que a gente é profissional da saúde, né? A gente vai ser profissional da saúde, nós somos em formação. Então, também quando a gente pensa, cuidado integral, o que exatamente é isso? Quando a gente vai... Claro, por exemplo, se a gente está em uma situação de atendimento, por exemplo, e eu não vou fazer um obsesso no cara, tipo, não, esse é papel do enfermeiro. Mas tu consegues também, de novo, talvez, até pela tua empatia, numa situação, tu conseguires tirar daquele paciente uma informação que, por exemplo, ele não se sentia confortável com outra pessoa. Isso pode ser passado para a equipe de saúde, que vai ajudar muito mais, né? Então, também, acho que quando a gente está em atendimento, que nem a Amanda falou, por exemplo, se ela viu isso, ela de repente ter
se ela passar para alguém, ou então fazer um trabalho, olha, ela viu um problema, talvez será que não é o nosso papel a gente chegar e dizer, olha, tem um problema aqui, esse paciente não está sendo respeitado da forma que ele se vê. Então, a gente também tem esse papel, eu acredito, não sei se os professores vão concordar comigo, não concorda, tá? Bom, tudo bem. Ai, eu não vou mais ser tua aluna, então tá tudo certo, não vou tirar C. Mas, assim, então é isso, a gente também, como ele falou, eu sou nutricionista, eu só vou cuidar dessa parte. Não, a gente tem além disso, né? Tem um além, que a gente é um profissional da saúde. A saúde não se limita à nutrição, mas também é uma parte muito importante. E quais são as outras que vão se juntando e vão formando, né, seja o cuidado, o atendimento, a saúde em si, né? A gente vai promovendo assim, eu acho, por partes, mas também integralizando o máximo que a gente pode. Tem mais uma fala, depois a gente vai tentar encerrar. Aqui também. Tá. Deixa eu ver se ninguém... Não, só queria falar um pouco, porque eu estou agora no meu penúltimo estágio e eu estou fazendo a segunda vez aqui no Hospital de Clínicas, na minha área livre, eu escolhi ele de novo. E disso que a gente tem falado muito a gente sempre fala durante o curso sobre multiprofissionais e interagir com as outras áreas, só que isso a gente vê de um jeito bastante teórico, né? E daí quando tu chega lá no estágio, sabe disso, mas é difícil assim essa relação. E no meu último estágio eu fiz na nefrologia e eu aprendi muito sobre isso, porque a minha nutri ficava na mesma sala do serviço social. E foi um conhecimento absurdo para mim, assim, de saber, tipo, e que eu posso ser essa pessoa também de ter conhecimento, de dizer, olha, se está nessa situação, eu vou chamar o serviço social, ela vai vir explicar tudo. Só que saber o que a gente pode passar para os outros, isso é uma coisa que eu aprendi muito agora no estágio, da gente ter conhecimento dos direitos do paciente e o que a gente pode fazer por ele, sabe? Eu não vou ser eu que vou saber todos os direitos, isso é um outro profissional, mas saber que eu posso passar para esse profissional e saber que, por exemplo, no quesito da alimentação, lá no hospital, agora estou na pediatria, descobrindo que o hospital tem um banco de leite, que eu sabia que tinha, mas não sabia como que eu fazia essa conexão, de saber que eu posso dizer para a mãe que ela pode ir lá, se ela tiver que sair, que a criança está internada, ela tem que sair, ela pode ir lá deixar o leite dela que vai vir para a criança, que a gente faz tudo isso. E, às vezes, o que ajuda muito é a gente saber dessas informações que a gente pode passar para o paciente, e isso vai ajudar muito na situação dele. Boa tarde. Eu até peço desculpa se a minha pergunta for repetitiva. A gente chegou atrasada porque a gente praticamente se perdeu a caminho daqui. Mas, assim, ontem, em uma aula, a gente estava discutindo sobre a formação do comportamento alimentar e sobre memórias afetivas. E a gente teve um trabalho de entrevistar algumas pessoas perguntando sobre a comida que trazia uma memória afetiva. E despertou bastante atenção da nossa turma, de uma colega nossa, que ela é de periferia. Ela entrevistou amigos dela, muito próximos, um indígena e um negro. E o indígena, ele falou que o alimento preferido dele, que trazia uma memória afetiva, era a pipoca, porque era o alimento que, quando ele comia, ele se sentia satisfeito, porque quando não tinha pipoca, tinha fruta. E quando não tinha fruta, não tinha nada. Então, era o que ele tinha para comer. E o amigo dela, o melhor amigo dela, negro, ele passou fome. Então, quando ela perguntou qual era a memória afetiva que ele tinha, ele não quis falar, porque para ele comer era desagradável. Ele não tinha prazer em comer. Ele passava o dia inteiro, hoje com condições melhores, ele passava o dia inteiro sem comer, porque ele já estava acostumado a passar fome. Então, essas questões, e também a gente tinha assistido também o documentário Garapa, né, sobre as famílias, enfim, um documentário de 2009, ou seja, ele é bem atual. E eu me sinto muito incomodada com essas questões e eu me sinto impotente. Até porque uma das primeiras decisões desse novo governo foi desmontar o Conselho. Então, como que a gente pode fazer, diante disso tudo que está acontecendo, o que a gente pode fazer? Como enfrentar essas situações, como se impor, onde a gente pode atuar e de que forma a gente pode atuar para que essas coisas mudem. Porque não basta a gente se formar, a gente ter uma formação, a gente saber o que é melhor para a alimentação daquela pessoa e a gente não fazer nada para que aquela pessoa tenha o básico, que é o direito à alimentação. E tenha uma alimentação de qualidade. A gente sabe que, enfim,
Tem também muita questão dos agrotóxicos na alimentação. Então, o que a gente pode fazer, sabe? O que eu posso fazer para mudar isso? Qual que é o seu nome? Vanessa. Eu acho que você conseguiu trazer uma boa síntese da importância do nosso encontro aqui hoje, né? Essa discussão, ela é ponto de partida. A discussão de construção de identidade, quando a gente fala desses marcadores, raça, cor, identidade de gênero, orientação sexual, isso é ponto de partida e ponto de finalização da nossa vida, da nossa história. Então, quando você diz algo, acho que nós precisamos fazer aquele esforço de todo conhecimento é autoconhecimento. Então, primeiro, acho que um colega trouxe aqui também uma questão importante da autoidentificação. Por que será que a gente tem dificuldade de se autoidentificar quando a gente vai falar desse primeiro marcador de raça, cor? É abissal, assim, compreender um pouco disso já vai permitir a gente fazer muita diferença no nosso cotidiano, porque a gente vai avançar no combate ao racismo e na organização estrutural do nosso país, porque a herança colonial ela nos recorta no nosso dia a dia. Então, assim, esse é um esforço tremendo que a gente tem que fazer. Você trouxe para nós exemplos assim que são muito importantes. Às vezes nós fazemos essas perguntas em sala de aula, nós professores, e eu tento fazer o exercício de não estarmos desconectados do que acontece com esses marcadores. Raça, cor, identidade de gênero, orientação sexual. O colega trouxe um outro exemplo do nome social. O nome social, num prontuário, é o direito de existir ou não de uma pessoa trans. Então, acho que você apresentou uma síntese para que a gente tenha potência de reconhecer que a professora Raquel também perguntava isso. A despeito dos currículos, das grades curriculares que vão nos tomar no nosso cotidiano, que a gente faça esforço no espaço universitário para que ele seja menos branco, menos investido na supremacia branca, menos sexista, menos LGBTfóbico. Acho que se a gente conseguir fazer isso, a universidade vai ter importância. O restante, a gente com certeza vai atrás. Então, a tua fala é muito potente para que a gente se engaje mais em momentos como esse. Assim, eu agradeço até pela tua potência na tua fala. Foi muito importante. Só complementar. Quando falas, então, o que dá para fazer? E também tem algumas coisas que a gente pode fazer no curto prazo, que é ocupar os espaços existentes. Por isso que quando eu falei lá, participação, controle social, que é ano das conferências municipal, estadual e nacional de saúde, é estarmos nesses espaços, levarmos essas discussões, trazer para a universidade já é um grande passo, levar para os outros espaços, e à medida que a gente leva, a gente fala para um, fala para outra, para que a gente comece a abrir os olhos para essas situações. Então, uma dica é ocupem os espaços, seja dentro da universidade, seja nos espaços de participação e controle social. Porque senão, nem sempre essas ponderações chegarão lá. E aí a gente vai continuar reproduzindo algo que já não atende às demandas das pessoas. Muito obrigado pela tua colocação. 30 segundos. Vamos lá. E aqui tem o camp, tem o centro acadêmico, que tu pode trazer essas discussões também. E eu acho que isso é importante. O que é o centro acadêmico? É para isso. Se tu viste essa demanda, se tu te inquietaste, que inquietação boa, trazer para o centro acadêmico e dizer assim, não, talvez a gente tenha que expandir isso para o curso e fazer roda de conversa e ver o que pode ser feito aqui, como falar, além do currículo. O currículo, beleza, é um guia para a gente, e a gente pode se servir dele também para a gente personalizar de acordo com o que a gente quer. Quem está aqui, eu acho que viu a aula inaugural e teve um interesse sobre, né, o assunto e, como eu falei, talvez queiram abrir um pouco a mente ou discutir sobre isso. Então, se cada um daqui conseguir conversar com mais uma pessoa sobre isso, o que não vai acontecer depois? E isso só para resumir, tá, gente? Agora eu sei que eu já passei dos 30 segundos, mas eu não me via nunca, se vocês chegassem comigo no início do curso e perguntassem as questões que eu penso, eu não estaria aqui. Eu sempre, né, o estagio na genética é uma coisa tão, às vezes, estanque, porque é tão isolado de várias questões da saúde, não tão isolado assim, mas a gente não, enfim, está focado tanto na clínica, tanto no cuidado, etc, etc. E eu conheci a Mariana Rubin
que foi quem me tocou e eu fui vice dela no camp e agora eu estou aqui. Então, às vezes é isso. Eu falei para ela, olha, eu acho que só a tua passagem pela URG já fez alguma coisa. Então, e é isso, a gente usar esse espaço aqui que a gente tem para trazer as suas discussões, para trazer as nossas discussões e as nossas realidades, essa, aquela, várias que a gente vai ter no nosso dia a dia e como é que a gente pode mudar, porque a gente está sendo formado como cidadão aqui também, né? E é o nosso papel. E como é que a gente vai defender um órgão se às vezes a gente nem sabe o que é esse órgão, como ele funciona, ir para as conferências, como o Yudai falou. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer e se fortalecer. Eu acho que esse espaço também é para isso, né? Então, leva para o camp essa discussão que eu acho que pode ser uma coisa muito boa, muito legal. Acho que um pouco mais de 30 segundos. Deixa eu só fazer um convite, posso fazer? Não. A gente, desde o início do ano, criou um grupo de estudos que a gente está estudando determinantes sociais da alimentação e nutrição, né? Que é uma linha de pesquisa minha já, eu tenho alguns alunos de iniciação científica e de mestrado envolvidos, e a gente se encontra de 15 em 15 dias para discutir essas questões. Então, basicamente, questões de diversidade relacionadas ao consumo alimentar, que a gente tem estudado, assim, sob a perspectiva da epidemiologia, uma perspectiva também da sociologia, assim. Então, quem quiser, tiver interesse em fazer parte, a gente está, de fato, começando a estudar uma área que não tem muito, né? No Brasil, nos Estados Unidos tem um pouco mais, assim, que é a gente tentar definir como é que essas variáveis, assim, essas características, elas definem a forma como a gente se alimenta e como que a gente pode pensar isso, assim. Então, ficou o convite, já que está cheio aqui. Tá, gente, eu tenho a agradecer. Assim, foi muito bom, né? Eu acho que, como eu digo com o Grade, eu, Virgílio, o Ed está aqui, o Felipe está lá, toda a comissão, a Andrea está aqui. Nós também temos esse papel acolhedor, tá? Então, por favor, podem conversar com a gente. Não é só coisas de matrícula que a gente faz muito mais que isso, tá? Esse foi um start para sensibilizar vocês de alguns assuntos e a ideia vai ser essa, assim, é chamar o pessoal com os alunos para fazer sentido. Eu acho que essa que é a ideia, assim. Eu aprendi muito hoje, assim. Eu acho que a gente eu pelo menos estou saindo mais com inquietações do que cheguei. Então essa que é a ideia, assim, a gente sair assim diferente e pensar que não é só as disciplinas, tem as questões de pesquisa, extensão, então é muito amplo assim o que a gente pode fazer e quem sabe começa com esses momentos de sensibilização, de acolhimento. Vocês podem conversar com a gente está sempre aqui disponível, assim. Então acho que a ideia é essa, se integrar, se comunicar e tal e que vai dar tudo certo no final. Mas acho que é isso, assim, só agradecer, vai estar disponível, tá? Depois eu vou colocar o link da palestra de hoje e reforçar que a gente tem os seminários da Congrade, mensais, que vocês podem participar, tanto com inserir assuntos, quanto, claro, vir assim prestigiar. Então é uma conversa, assim, desde essas palestras até o que vocês precisarem em termos de pedagógicos, de ensinos. Acho que é isso, gente. Só agradecer vocês. Acho que foi ótimo.